Você sabia que o homem que inspirou o filme Coração Valente teve um destino muito mais trágico, sombrio e brutal do que o cinema ousou mostrar? Seu nome era William Wallace, e a sua luta pela liberdade da Escócia não terminou com gritos heróicos, mas com o som abafado das correntes, do sangue e do fogo da fogueira, onde sua fé foi posta à prova. A Escócia do século XIII era um reino dividido, onde a nobreza se vendia por moedas de ouro inglês e o povo via os próprios filhos morrerem famintos. As cruzes se multiplicavam nas colinas e o frio cortava a pele como lâmina. Foi nesse cenário de desespero que nasceu a chama de Wallace, um camponês educado por monges, mas forjado pela injustiça. O início da revolta. Diziam que ele falava várias línguas, que sabia ler os textos sagrados e até escrever cartas em latim, um dom raro para um homem do campo. Mas foi o amor que acendeu sua fúria. Marion Braidfoot, uma mulher simples, de cabelos dourados e olhar sereno, foi brutalmente assassinada por soldados ingleses após Wallace recusar-se a jurar lealdade ao rei Eduardo I. Naquela noite, a aldeia inteira ouviu o barulho dos cavalos e o eco dos gritos. Quando a manhã chegou, Marion estava morta, e o corpo de um guarda inglês pendia de uma ponte, enforcado com o próprio estandarte real. O nome de Wallace começou a circular pelos vales, entre o medo e a esperança. Logo, camponeses, caçadores e monges se juntaram a ele, formando uma milícia que lutava não apenas por vingança, mas por algo mais: liberdade. E foi nesse momento que o vento da Escócia começou a mudar de direção. As batalhas sangrentas. Em 1297, Wallace atacou as guarnições inglesas com uma precisão brutal. Ele conhecia as florestas, os pântanos e os caminhos secretos das colinas. A Batalha da Ponte de Stirling foi o seu triunfo. Enquanto o exército inglês avançava confiante, Wallace ordenou que os escoceses esperassem até que metade dos inimigos cruzasse a ponte. Então, com um único comando, eles avançaram, destruindo a travessia e prendendo os cavaleiros no rio. Os corpos foram arrastados pela correnteza, e o sangue tingiu as águas como tinta rubra sobre a terra gelada. Dizem que Wallace, coberto de lama e sangue, olhou para o horizonte e sussurrou: "Agora, eles saberão que os escoceses nunca se ajoelham." Após a vitória, ele foi proclamado guardião da Escócia. Um simples camponês agora liderava um povo inteiro. Mas o poder também trazia o peso da desconfiança, e os nobres, que antes se curvavam, começaram a temê-lo. A ira do rei Eduardo. Enquanto isso, do outro lado do mar, o rei Eduardo I da Inglaterra, conhecido como Martelo dos Escoceses, jurava que arrancaria a pele de Wallace com as próprias mãos. Eduardo era cruel, frio e calculista. Mandava enforcar homens diante de suas famílias, apenas para mostrar que o trono inglês era um trono de ferro. Ele reuniu um novo exército, mais numeroso e melhor armado. E em 1298, na Batalha de Falkirk, Wallace enfrentou a tempestade. As lanças escocesas formavam círculos de ferro, e as flechas inglesas caíam como chuva. Mas a traição veio de dentro. Os nobres escoceses abandonaram o campo, deixando Wallace cercado. Muitos de seus homens foram massacrados. E ele, ferido e exausto, desapareceu nas montanhas, jurando que nunca se renderia. A solidão do rebelde. Durante anos, Wallace viveu como um fantasma. Dormia em cavernas, vestia trapos, e os poucos que o viam diziam que seus olhos já não brilhavam como antes. Eram poços escuros de dor e determinação. Mesmo assim, seu nome continuava a inspirar os aldeões. Quando um sino tocava nas vilas, significava que alguém havia escapado da patrulha inglesa graças ao espírito de Wallace. Mas os tempos de esperança estavam se esgotando. Eduardo enviou espiões, promessas de perdão e sacos de ouro. E foi um dos próprios aliados de Wallace quem o entregou. Traído, capturado e acorrentado, ele foi levado a Londres como um troféu humano. O martírio. Na manhã de sua execução, 23 de agosto de 1305, o sol nascia pálido sobre a Torre de Londres.
Wallace foi arrastado por cavalos pelas ruas enquanto o povo atirava lama e pedras. Mas seus olhos permaneciam firmes. Dizem que ele murmurava orações em gaélico e que, mesmo com o corpo dilacerado, não pediu perdão. Quando chegou ao cadafalso, o carrasco lhe ofereceu a chance de implorar clemência. Wallace respondeu com a voz rouca: "Dizei ao vosso rei que pode tomar meu corpo, mas nunca minha alma." Foi então enforcado, esquartejado e decapitado. Seus membros foram expostos em 4 cidades diferentes. Um pedaço em Glasgow, outro em Aberdeen, outro em Perth e outro em Berwick, como aviso aos que ousassem sonhar com liberdade. Mas o que o rei não sabia era que, ao espalhar seu corpo, espalhava também a sua lenda. A lenda viva. Nos anos seguintes, o nome de Wallace virou um sussurro entre os monges e uma prece entre os camponeses. As mães contavam aos filhos que nas noites de neblina, ele cavalgava pelos campos guiando as almas dos mortos. Outros diziam que sua espada, a Claymore, jamais foi encontrada porque foi levada pelos anjos da Escócia. Mesmo os nobres que o traíram morreram de forma miserável. Um por envenenamento, outro queimado vivo em seu próprio castelo, e outro desapareceu no mar. E com o tempo, a Escócia se levantou novamente. Um novo rei, Robert the Bruce, finalmente unificou o país, inspirado pelo sacrifício de Wallace. O eco da fé. Há um registro raro, encontrado em pergaminhos do século XIV, que fala de uma visão testemunhada por monges. Eles disseram ter visto sobre as colinas de Stirling uma figura coberta por correntes caminhando em meio à neblina. Sua voz ecoava palavras antigas, e os sinos das igrejas tocaram sozinhos naquela noite. Muitos acreditam que era o espírito de Wallace, ainda vigiando a Escócia, não por vingança, mas por promessa. E talvez seja por isso que, séculos depois, seu nome ainda carrega peso e mistério. Porque a liberdade, quando nasce do sofrimento, nunca morre completamente. Ecos da história. Quando você observa as velhas muralhas escocesas cobertas de musgo e o vento frio soprando sobre os vales, quase é possível ouvir o som distante de espadas se cruzando e homens gritando por justiça. Cada pedra guarda a memória de Wallace, o homem que desafiou um império inteiro com nada além de fé, coragem e um coração inquebrável. E se hoje a Escócia é livre, é porque alguém, séculos atrás, acreditou que a alma humana não pode ser acorrentada. Reflexão final. Alguns heróis morrem em glória, outros em silêncio. Wallace morreu gritando, não por ódio, mas por esperança. E sua voz ecoa até hoje, nas terras frias onde o sangue e a fé se misturam ao vento. Agora me diga, você teria coragem de enfrentar um império sozinho, apenas por acreditar em liberdade? Se essa história te tocou, compartilhe sua opinião e se una a essa causa ancestral. E lembre-se, às vezes, os verdadeiros heróis são aqueles que jamais são lembrados pelo nome, mas pela coragem que deixaram para trás.